Irmãos, eu quero ler com vocês o texto da palavra de Deus, que está em Deuteronômio, capítulo 10. Deuteronômio, capítulo 10, o texto vai estar no telão para você acompanhar, também para os irmãos que estão em casa, o texto estará passando aí para você, mas eu quero ler do versículo 12 a 22, Deuteronômio, capítulo de número 10, versículo de 12 a 22, diz assim a palavra do Senhor: Agora, pois, ó Israel, que é o que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus, e andes em todos os seus caminhos, e o ames, e o sirvas ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor, e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem? Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo que nela há. Tão somente o Senhor se afeiçoou a teus pais para os amar. A vós outros, descendentes deles, escolheu de todos os povos, como hoje se vê. Circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno, que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestes. Amai, pois, o estrangeiro, porque fostes estrangeiros na terra do Egito. Ao Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, a Ele te chegarás, e pelo seu nome jurarás. Ele é o teu louvor e o teu Deus, que te fez estas grandes e temíveis coisas, que os teus olhos têm visto. Com 70 almas, teus pais desceram ao Egito, e agora o Senhor teu Deus te pôs como estrelas dos céus em multidão. Amém. Que o Senhor aplique esta palavra ao nosso coração. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos chegando já aí quase ao término de mais um ano. Certamente para muitos esse ano foi de lutas, adversidades, para outros de medo, porque a Covid continua. Para outros foi de perdas, porque também houveram muitas perdas, perdas materiais, perdas pessoais, perdas de pessoas que amamos. Tudo isso aconteceu durante este ano. É claro que o ano ainda não se findou, mas ao fazermos uma retrospectiva deste tempo, também nós podemos observar que o nosso ano de 2022 não foi somente de problemas, não foi somente de luta, não foi somente de perdas, mas também de vitória, mas também de muitas bênçãos, mas também de muito cuidado de Deus para com a nossa vida, não é verdade? Deus tem nos sustentado até aqui, e ainda que aos nossos olhos a gente ache que Deus em algum momento não está olhando para o nosso problema, lembre-se, Deus continua atento para nós, Deus continua olhando para nós com misericórdia e continua sim a nos abençoar. Observe, meus irmãos, que o texto que nós lemos nos mostra parte aí de um texto onde Moisés, Deus está falando através dele em relação ao que Deus já havia feito para aquele povo. Deus havia abençoado aquele povo, e você vai se lembrar que por várias vezes Deus renovou a aliança com seu povo, e também por várias vezes o povo quebrou a aliança com Deus, servindo a outros deuses, fazendo coisas que desagradavam a Deus, porque na verdade, como diz o texto aqui no versículo 16, não endureçais a vossa cerviz. O povo de Israel era um povo de dura cerviz. O que quer dizer ser um povo de dura cerviz? Quer dizer ser um povo obstinado, quer dizer ser um povo que, apesar de ser chamado pelo nome de Deus, é um povo que a todo momento erra, a todo momento faz o que desagrada a Deus, e a todo momento quebrava o pacto.
Ah, meus irmãos e irmãs, nós somos especialistas em quebra de pacto. Não é verdade? Quebramos os nossos acordos com muita facilidade. E não é de hoje que isso acontece, pois o povo de Israel também fazia da mesma forma. Mas o que nos chama a atenção nesta passagem e nessa história, né, do povo hebreu, é que aqui o Senhor está exortando aquele povo a uma obediência incondicional. Está exortando aquele povo e lembrando a eles que Ele era o Senhor, Deus da vida deles. Se você teve uma observação na leitura, você pode observar que por várias vezes o Senhor disse assim: olha, eu sou o vosso Deus. Eu sou o vosso Deus. E a palavra usada aqui é Yahvé. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou o Senhor dos Senhores, eu sou aquele que é acima de todos os deuses. E o texto mesmo menciona esta coisa. Então, irmãos, o que nós observamos é que Deus faz questão de se apresentar, ao mesmo tempo que exorta o seu povo, dizer: olha, eu sou o Deus de vocês, isto é, eu não abandonei vocês, eu continuo cuidando de vocês, eu continuo amando vocês, mas vocês não estão fazendo o que eu gostaria que fizesse. É isso que o texto aqui, é isso que esse contexto traz para nós. E, portanto, é preciso nós pensarmos justamente na exclusividade de Deus. Sabe, o Deus que nós servimos, o Deus que era também o Deus lá de Israel, o Deus de Abraão, Isaac, Jacó e tantos outros, é o Deus que exige exclusividade. Certa vez evangelizando lá em Copacabana, no Réveillon em Copacabana, alguém já foi no Réveillon lá em Copacabana? Pois bem, evangelizando lá no Réveillon em Copacabana, nós montamos uma tenda, junto com o pessoal da Jocum. E na tenda estava escrito Tenda do Pai das Luzes. E esta tenda dava consulta espiritual grátis. Então, tudo que é grátis a gente gosta, né? Aquilo que é de graça faz fila, mesmo sem saber o que é. Você passa no lugar, tem um aglomerado, você chega para saber o que é. Não importa se é alguém que morreu, não importa se está dando alguma coisa, ou se tem alguma promoção, mas nós somos assim, né? A gente vê uma aglomeração, você passa aqui no centro, vê uma aglomeração, as mulheres já pensam, é promoção. Não é assim? Tem alguma promoção. A gente já pensa assim, opa, é briga. O homem já pensa, é briga. Não é? Então, às vezes, nós estamos assim. E aí, o que acontece é que lá naquela época, nós fazíamos esses evangelismos, até hoje eles fazem lá, a Jocum, nunca mais eu pude ir, mas uma vez nós estamos lá para dar a consulta espiritual. Na verdade, era um trabalho evangelístico, era algo evangelístico. E nós nos deparamos lá com uma jovem que era desviada do evangelho. E eu nunca mais me esqueci da frase que ela falou para mim. Olha, eu não esperava que Deus fosse me encontrar aqui, porque ela estava desviada, morava muito longe de Copacabana, estava lá e ela disse: olha, eu tenho certeza que neste momento a minha mãe está lá na igreja, orando, intercedendo por mim. Olha só que interessante, meus irmãos e irmãs, nós precisamos observar que o nosso Deus exige exclusividade. Quando evangelizávamos, falávamos para as pessoas: olha, eu quero te fazer um desafio de trocar de santo comigo. Quando evangelizávamos pessoas que serviam talvez a outras coisas ou a outros deuses que a própria Bíblia diz que não existe, que tem olhos mas não veem, que tem boca mas não fala, que tem nariz mas não cheira, e mãos que não apalpam. Então fiz uma proposta certa vez para uma senhora: olha, você gostaria de trocar de santo comigo? Porque na verdade o Deus que eu sirvo, o santo que eu sirvo é o santo dos santos, e ele requer exclusividade. E eu tenho certeza que se você realmente passar a servir o santo que eu sirvo, você vai ter a bênção que você deseja. Ela queria engravidar naquela época e estava lá tantas vezes fazendo promessas para que ela pudesse engravidar e não tinha conseguido. E um ano depois ela estava com um filho nos braços, porque ela resolveu trocar de santo. Irmãos e irmãs, olha que coisa maravilhosa. O Deus que requer exclusividade. O nosso Deus não divide a glória dele com ninguém. O nosso Deus não divide a sua propriedade com ninguém. E a Bíblia diz lá no livro de Pedro, na carta de Pedro, que nós somos propriedade exclusiva de quem?
de Deus, somos propriedade dele, então ele é o nosso dono, e ele não nos divide com ninguém. Por isso que o Senhor requer de nós exclusividade. Exclusividade, meus irmãos e irmãs, é preciso pensarmos muito nisso. Porque quando, por exemplo, nós temos exclusividade em alguma coisa, quer dizer que você tem a primazia, você tem o direito de chegar na frente, de usufruir primeiro e de usufruir de tudo. Isso é importante. O nosso Deus, Ele tem a exclusividade da nossa vida. Ele não só nos criou, como Ele diz na sua palavra que é o nosso dono. Você tem cuidado da sua propriedade? Você cuida lá da sua casa? Você cuida dos seus filhos, apesar de não serem sua propriedade, é de Deus, mas você cuida daquilo que você acha que é seu. E quando alguém vem tentar tirar aquilo que é seu, ou pelo menos causar dano àquilo que você considera sua, você certamente vai querer tomar satisfações. Pois bem, o nosso Deus não é diferente. Ele é o nosso dono e exige de nós exclusividade. E é isso que nós vamos ver no texto que nós lemos aqui. E eu quero compartilhar isso com você. Observe que a exclusividade de Deus é algo que nós vamos ver em toda a Bíblia. Mas será que nós nos consideramos realmente filhos de Deus? Será que nós nos consideramos realmente propriedade deste Deus? Porque o nosso Deus tem cuidado de nós. Observe que a primeira coisa que eu gostaria que você pensasse é que nós precisamos andar em seus caminhos. Olha o que diz o texto do versículo 12. Agora, pois, ó Israel, que é o que o Senhor requer de ti. Interessante, meus irmãos, que essa mesma frase foi falada pelo profeta Miqueias. O profeta Miqueias, também no seu livro, fala isso, o que o Senhor pede de ti. E ele cita lá 3 coisas, em Miqueias 6:8. Mas depois você pode pesquisar lá na sua casa. O que eu quero mostrar para você é que dentro da exclusividade do Senhor, essa exclusividade passa por nós precisarmos andar em seus caminhos. Não podemos andar em outro caminho. Não há outro caminho. Quando Jesus diz sobre ele diz que eu sou o caminho. É exclusividade. Não existem 2 caminhos. Sabe, muitas pessoas, e eu gosto de às vezes perguntar isso na classe catecúmenos, de preparação para o batismo, quantos caminhos existem? Via de regra, a gente está tão acostumado no automático dizer 2, o céu e o inferno. Não é assim que a gente responde geralmente? Mas na verdade só existe um caminho, e esse caminho chama-se Cristo Jesus. Por isso é tão importante nós andarmos em seus caminhos. Andar em seus caminhos, isto é, andar nos caminhos do Senhor, implica em andar de conformidade com a sua palavra, de conformidade com a palavra do Senhor. Observe, meus irmãos e minhas irmãs, que por várias vezes Deus exorta o seu povo à obediência. A obediência à sua palavra. Obediência à sua palavra significa andar no caminho, significa fazer a vontade daquele que nos arregimentou. O apóstolo Paulo, ao escrever uma de suas cartas, disse certa vez assim, olha, o soldado, ele quando está de plantão, de serviço como sentinela, ele não pode se ocupar com as coisas desse mundo. Já viu soldado de plantão ficar no celular? Eu já vi, já passei por aí, e vi pessoas de plantão, guardas ou soldados de plantão e lá, hoje em dia, com o celular. Facilmente essas pessoas são pegas de surpresa. Porque na verdade, o que o apóstolo Paulo diz é que o soldado, quando ele está ali de plantão, ele precisa estar pronto para qualquer coisa. Ele precisa estar pronto para fazer a vontade daquele que o arregimentou. Isto é, daquele que o chamou para aquela obra, é Cristo Jesus. Será, meus irmãos e irmãs, que nós temos andado nos caminhos do Senhor?
Bom, pastor, por que agora o senhor está falando no plural, nos caminhos do Senhor? Porque agora estamos falando da palavra, das orientações da palavra. E então você pode sim considerar as orientações da palavra como rotas para que você chegue a Cristo e então, através de Cristo, você chegue ao Pai. Só existe um caminho que é Cristo, mas a palavra te leva a conhecer este caminho. Então a palavra, ela traz para nós a orientação necessária para andarmos em seus caminhos, para podermos encontrar o caminho verdadeiro que é Cristo Jesus. Ah, meus irmãos, exclusividade de Deus. Será que nós temos observado isso na nossa vida? Será que de fato Deus tem a primazia na nossa vida? Será que de fato Deus tem a exclusividade da nossa vida? Fica esta pergunta retórica para você pensar. Mas uma outra coisa que também ele fala aqui na sua palavra é sobre o temor a Deus. Ah, meus irmãos, precisamos temer ao Senhor. Temer a Deus, diz a palavra do Senhor, implica em apartar-se do mal. Temer a Deus não é ter medo de Deus, mas também ter medo das consequências do seu próprio pecado. Mas temer a Deus implica em você reconhecer a sua soberania, a sua santidade, reconhecer que o Senhor, o Deus que você serve, Ele não tolera o pecado. É reconhecer que o Deus que nós servimos não compactua com as coisas erradas, e que diante dele, erro é erro, pecado é pecado, culpado é culpado. Mas nós podemos também adorar ao Senhor e louvar a Ele, porque a Bíblia também diz que Deus, quando Ele exerce justiça, Ele exerce com misericórdia. Ah, meus irmãos e irmãs, mesmo quando Deus exerce justiça para conosco, Ele tem tido misericórdia, isto é, Ele nos abençoa, Ele cuida de nós. Ele é aquele pai que quando chama atenção, depois dá carinho. É aquele pai que quando dá a punição, depois ele também traz amor e refrigério. É esse Deus que nós estamos falando. É desse Deus que nós precisamos temer. Temer ao Senhor implica em você também reconhecer que a igreja é de fato a noiva de Cristo, e você deve sim buscar a comunhão com esta noiva o tempo todo. Isso é temer a Deus. Temer a Deus, diz a palavra, é também você ter sabedoria, para que você possa lidar com todas as situações adversas do seu dia a dia. Isso é temer ao Senhor. E aí cabe nós fazermos uma outra pergunta: será que você tem temido ao Senhor? Será que você tem realmente reconhecido a santidade, a soberania, a graça, a misericórdia de Deus atuando na sua vida e da sua família? Porque isso seria ter exclusividade de Deus na sua vida, seria temer a Deus. Ah, meus irmãos e irmãs, quantas pessoas estão brincando de ser crente? Não é verdade, hoje em dia? Pessoas que brincam de ser crente. Mas certa vez eu vi num letreiro de um caminhão, né? Tem muita coisa que a gente lê nesses letreiros de caminhão, né? Tem coisa que eu não posso falar aqui. Mas uma frase que me chamou a atenção uma vez e nunca mais também me esqueci: não brinque de ser crente, porque o diabo, vosso adversário, não brinca de ser diabo. E é verdade. Sabe, o inimigo está a todo momento ao nosso derredor, bramando e rugindo como leão, buscando a quem ele possa tragar, e muitas vezes nós não nos damos conta, e queremos levar a vida de qualquer maneira, como se Deus não fosse cobrar nada de nós. Ah, meus irmãos, Deus certamente vai cobrar. E nós precisamos realmente entender que o nosso Deus requer exclusividade. Por isso, precisamos andar nos seus caminhos através da palavra, precisamos temer ao Senhor, mas também precisamos amar ao Senhor. Olha só, amar a Deus. Ah, meus irmãos, amar a Deus é algo maravilhoso. Mas a Bíblia diz que nós só podemos amá-lo por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro, isto é, Ele nos deu exemplo.
Nos deu exemplo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, diz que aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? O Senhor demonstrou amor para conosco lá na cruz do Calvário. A Bíblia diz, irmãos e irmãs, que pode ser que por algum justo alguém se anime a morrer. Mas por mim e por você, pecadores, injustos que éramos, só Jesus se animou a morrer por nós. Só Deus fez isso por amor a nós. Então, quer prova maior de amor? A palavra de Deus diz isso, mas Deus prova o seu amor para conosco, disse o apóstolo Paulo, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O Senhor provou este amor por nós, e aí o que precisamos perguntar ao nosso coração é: será que temos amado a Deus sobre todas as coisas? Será que temos amado mais a Deus do que o dinheiro? Será que temos amado mais a Deus do que a nossa família? Será que temos amado mais a Deus do que filhos, pais, irmãos e irmãs? Porque Jesus disse que aquele que não aborrecer tudo isso por amor dele, não será digno dele. Pastor, peraí, então eu tenho que abandonar tudo, abandonar a família? Lógico que não, evidente que não. Mas a questão aqui é amar a Deus, é amor incondicional ao Senhor, é amor exclusivo ao Senhor. Mas Deus estabeleceu também uma escala de valores, porque depois que você amar a Deus sobre todas as coisas, você estará pronto para amar a sua família, porque foi a segunda coisa que Deus coloca para que nós amemos. Pois a família é a primeira instituição de Deus na sociedade, neste mundo. Depois que Deus criou o homem, depois que Deus criou a mulher, criou todas as coisas, Deus uniu aquele casal e falou: olha, vocês vão ser agora família. Então vocês vão dedicar a vida um ao outro, e ambos vão dedicar a vida a mim. Assim diz o Senhor. Então é muito importante, meu irmão e minha irmã, que nós possamos realmente amar ao Senhor acima de tudo. Amar ao Senhor acima de tudo significa ter um amor abnegado, um amor totalmente altruísta, um amor que se doa, um amor que certamente tem disposição para fazer a vontade daquele que o chamou. Será que você tem dado esse amor ao Senhor? Essa é a pergunta que você pode fazer também para você mesmo. E por último, servir ao Senhor. Meus irmãos, exclusividade tem a ver com serviço. O Senhor diz que eu tenho que amar e servir, mas não é amar e servir de qualquer maneira, mas é de todo o coração e de toda a tua alma. Você pode imaginar o que é isso? É servir a Deus com tudo que você tem e com tudo que você é. Não é esperar, quando eu for velho, quando eu estiver com 70 ou mais, aí eu vou servir a Deus. Não, nós não sabemos o nosso tempo, nós não sabemos. Mas uma coisa sabemos: enquanto estamos aqui neste mundo, nós precisamos servir ao Senhor. E a palavra servo aqui tem a ver com a palavra escravo. Meus irmãos, é muito interessante nós observarmos isso, porque a Bíblia nos diz que nós fomos chamados, Paulo vai dizer sobre isso na carta aos Coríntios, fomos chamados sendo escravos, para sermos escravos de Cristo. Éramos escravos, servos. A palavra escravos, a palavra doulos, a palavra escravo é a mesma palavra para servo no Novo Testamento. E você observa lá que quando Paulo está falando, olha, você foi chamado, eu fui chamado sendo escravo. Escravo de quê? Escravo do pecado, escravo do medo, escravo da corrupção, escravo das coisas erradas. Mas agora eu passei a ser escravo. Mas peraí, escravo de novo? Sim, mas agora de Cristo, como servo. E sabe como eu comparo isso? Ao tempo da escravidão, ao tempo da lei áurea, não é? Você se lembra que muitos escravos na época foram alforriados e eles não quiseram sair das fazendas onde trabalhavam. Lembram disso? Lembram dessa história? Pois bem, por quê? Porque eles não eram tratados como escravos, então eles amavam os seus senhores e eles a partir daí continuavam ali servindo, mas não mais como subserviência, não mais como escravo levando chibatadas.
E qual é a comparação então? É que o escravo, aquele lá do passado, aquele que não tinha direito algum, aquele fazia por obrigação. Mas nós, como escravos de Jesus, isto é, como servos do Senhor, nós o servimos por prazer, por alegria e não por constrangimento. Então, meu irmão e minha irmã, exclusividade, servir a Deus com exclusividade. Será que você tem servido ao Senhor com exclusividade? Meus irmãos, eu quero então agora voltar ao texto e falar do versículo 16 apenas, para nós fecharmos a nossa palavra nesta noite. O verso 16 diz: circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Meus irmãos e irmãs, a circuncisão era algo obrigatório para que a pessoa passasse a fazer parte do povo da aliança. Todo menino, segundo a orientação de Deus, segundo a lei de Deus, naquela época, na antiga aliança, toda criança do sexo masculino, ao 8º dia de nascido, precisava ser circuncidado. E ali ele passava a fazer parte do povo da aliança. Se isso não acontecesse, aquela criança estava fadada a ser excluída do arraial e não teria o seu nome arrolado no povo da aliança. Mas aqueles que fossem circuncidados, então, passavam a ter direito a serem chamados filhos de Deus. Bem, o que agora o texto está dizendo, mesmo lá no Antigo Testamento, mesmo através de Moisés, é que o que Deus mais deseja de nós é que nós possamos circuncidar o nosso coração. O que é isso? É nós voltarmos o nosso coração para Deus. É nós crermos no Senhor acima de todas as coisas. É nós devotarmos ao Senhor todo o nosso ser. A circuncisão do nosso coração é: purificai-vos, purificai o vosso coração. Peça para o Senhor, meu irmão e minha irmã, para purificar a sua mente. Quando falamos de coração, não estamos falando de músculo cardíaco, estamos falando de onde vêm as nossas emoções, do nosso intelecto. Precisamos circuncidar o nosso coração, isto é, precisamos realmente entender que a nossa vida pertence ao Senhor e nos entregarmos inteiramente a este Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, meu irmão e minha irmã, a exclusividade de Deus. Pense nisso nesta noite. Saia daqui hoje com essas 4 coisas gravadas no seu coração. Que precisamos andar nos caminhos do Senhor, que nós precisamos temer ao Senhor sempre, que nós precisamos amar ao Senhor sobre todas as coisas, e que nós precisamos sim, servir a Deus com tudo que temos e com tudo que somos. Que Deus nos abençoe a viver desta forma em nome de Jesus, amém? Louvado seja o nome do Senhor.